Eu só quero te pedir um favor rápido e muito importante. O povo aqui de Joinville está super engajado. A gente diz, curte o vídeo, curte, comenta, compartilha, manda para todo mundo que você puder e para quem você também quer. E se inscreve no canal. Nós vamos chegar a 20 milhões de inscritos e só falta 9 milhões e meio. Só falta 95% da meta. Mas a gente vai conseguir. Você crê? Amém? Amém? É lindo! Para Deus nada é impossível, Ele está fazendo. Então agora vamos para a mensagem que eu estou com ansiedade para pregar essa palavra. Bora! Coisa que não adianta, não muda. Sua mensagem do Mentoria de Vida já vai começar. Mas por uma questão de honra, eu estou passando rapidamente por aqui para lembrar a você que nós temos um patrocínio do Mentoria de Vida que faz com que essa mensagem chegue para você todas as quintas-feiras. É a Facilite Benefícios, que já está na nossa vida há mais de 5 anos e agora no nosso canal do YouTube, nos ajudando a servir você. Então, da próxima vez que você precisar de proteção veicular, você pode contar com a Facilite há mais de 13 anos no mercado, líder número 1 no Reclame Aqui. E eu vou deixar ao final dessa mensagem um link na descrição do vídeo para que você possa chamá-los direto no WhatsApp e conseguir algo bem especial para você. Então, a próxima vez que você precisar de proteção veicular, lembre-se da Facilite Benefícios. Isso foi uma indireta. 1 Samuel capítulo 17, verso 28, diz: E Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu quando ele falou aos homens, e a ira dele, de Eliabe, acendeu-se contra Davi e disse-lhe: Por que descestes para cá? E com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço o teu orgulho e a inconveniência do teu coração, pois desceste para que pudeste ver a batalha. E Davi disse: que fiz eu agora? Davi maravilhoso, irmão. O que eu fiz agora aqui? Não há uma causa. Aí, irmão, aqui começa a melhor parte. E ele se virou dele para o outro e falou da mesma forma. O povo respondeu novamente da forma anterior. Eu vou te falar o que está acontecendo aqui. Escute bem. Davi, ele é o futuro rei de Israel. Só para você lembrar. Foi ungido por Samuel para ser o rei. Mas só para te lembrar, ele não era o preferido da casa. Ele era a última opção. Davi era o improvável daquele lugar. Eliabe era o irmão mais velho, o mais preparado, o mais habilitado, o mais capaz. Mas o escolhido foi Davi. Então Davi tem que lidar com essa circunstância, de saber que ele é um improvável e de se tornar inimigo de pessoas que ele não queria ser inimigo pela palavra que recebeu. Infelizmente isso é parte da nossa vida. Crescer atrai inimigos desnecessários, isso é parte. Não adianta. Você trabalha numa empresa, se você for promovido, no outro dia alguém vai se tornar seu inimigo, isso é parte. Se você casar e prosperar, alguém vai ser teu inimigo. Alguém que amava você quando você estava solteiro, que ficava feliz com as suas pequenas conquistas. Mas se a sua conquista fazer sombra para a conquista dessa pessoa, essa pessoa talvez vai parar de amar você e se torne seu inimigo. Isso é a vida, é comum a todos. Só que a questão é o que nós fazemos com isso. Davi é esse garoto improvável, está crescendo, está aparecendo. Só que ele ainda está dentro de um contexto que poucas pessoas sabem a palavra que ele carrega. Mas o irmão de Davi sabe a palavra que ele carrega. E aqui acontece um cenário diferente assim. Tem uma batalha acontecendo, tem um gigante desafiando por 40 dias os soldados. Ele é uma história muito conhecida, Golias e Davi, você já sabe. Só que para mim o que importa aqui é o coraçãozinho de Davi. Davi está chegando no campo de batalha com marmitas na mão. Davi não está chegando armado, Davi não foi para guerrear com ninguém. Davi foi para levar comida para os irmãos.
Ele só está fazendo dele. Guarda essa palavra. Ele só está fazendo dele. Ele não está fazendo nada demais. Ele não foi se alistar para o exército. Ele não foi para dar-lhe um pau no gigante. Ele não foi para fazer nada. Ele foi para levar comida para os irmãos. Só que quando você chega no lugar e uma oportunidade se abre, não importa o que você tem na mão. O que importa é o que está no teu coração. Está comigo? Quando Davi vê o gigante desafiando todo mundo, Davi é um garoto que ninguém conhece a história secreta dele. Ninguém sabe o que ele viveu de verdade. E o que ele viveu de verdade é muito mais poderoso do que todo mundo poderia imaginar. Porque quando ele foi ungido a ser rei de Israel, a Bíblia diz que o Espírito de Deus entrou nele. Então sobre ele repousava o Espírito de Deus. Davi venceu o urso, Davi venceu o leão. Então Davi tinha um score grande que ninguém sabia. Você está comigo, amém? Então esse garoto que tem um histórico que ninguém conhece, que tem um currículo que não é postado na rede social, chega para levar marmita para os irmãos. Ele está na base da pirâmide, com as marmitinhas na mão ali, levando comida para os irmãos. E aí ele olha o gigante e diz: olha, eu acho que eu dou-lhe um pau nesse gigante aí. O que é maravilhoso, não é mesmo? Ele não é normal. E aí ele pergunta para um soldado. Só que eu quero que você visualiza comigo, pelo amor de Deus. Aqui do lado tem Eliabe. O Eliabe, pancadão, bombado. E irmão, e o Davi tá um pós-monjaro, tá magrelo, tá. Entendeu, irmão? Não tem aparência, ele não tem aquele uau. Ele era tipo um sabor, entendeu? Desculpa a referência, mas é só para você entender. Ele não está naquele meio ali. Ele é só um rapazinho mesmo, tal, top. Mas ele olhou e falou: olha, eu arrebento esse gigante aí. E aí eu imagino que pela cabeça de Davi falou assim: eu dei-lhe um pau no leão. O leão já virou estampa de camiseta. Eu dei-lhe um pau no urso. Faleceu. O que é esse gigante? Aí Davi pergunta para alguém. Lembra comigo, Davi não está falando com o irmão dele. Ele está falando com aqui, ó. O irmão está aqui. O que vão dar para quem dá um pau no gigante? Aí o irmão de Davi ouve ele aqui. Aí o irmão de Davi grita: ei, cala a boca, Davi. E ele está aqui, ó. E aí o irmão começa a falar: eu sei que você sente no seu coração. Uai, como que você sabe que está no coração do outro? Já está errado. E aí ele começa: eu sei que está no teu coração, eu sei das tuas intenções. Vai embora, você veio aqui para ver a gente sendo humilhado. E ele diz: volta a cuidar das poucas ovelhas do seu pai. Ele menospreza o que Davi faz, ele menospreza o que Davi carrega, e ele tenta calar a boca de Davi. Aí Davi diz assim: está na Bíblia. O que eu te fiz, cara? E aqui vai demonstrar o que Davi carrega. Se ele para e diz: poxa, Eliabe, não pense isso de mim não, Eliabe. Poxa, vamos resolver isso. Não, então desculpa, eu não vou me meter nos problemas, não vou fazer nada disso. Eliabe, vou provar para você que você está errado. Meu coração é bom. Esse é o maior problema da nossa vida. É tentar lutar batalhas que não tem como vencer. A maior guerra nossa é quando a gente tenta convencer alguém de algo que não tem como convencer. É quando a gente tenta mudar algo que só Deus pode fazer. É quando nós tentamos entrar em batalhas que só Deus pode vencer. É quando a gente entra em lugares que não tem o que fazer. A gente não tem o que fazer. E aqui eu começo a olhar para o Davi e dizer: Davi, tu é um ícone. Porque o Davi fez assim: o que eu tenho a ver com isso? Com licença, obrigado. E pergunta para outro: irmão, vou falar uma parada para você. Ele perguntou para outro: o que vão dar para quem dá-lhe um pau no gigante? Ô André, quantas vezes a gente já entrou em brigas desnecessárias por ausência de maturidade? Quantas vezes nós brigamos porque a nossa visão sobre o nosso inimigo estava errada? A gente pensou que aquilo era o nosso inimigo, mas o nosso inimigo é o gigante.
Essa é a parada. O inimigo de Davi não é Eliabe. O inimigo do Davi é o gigante. Só que se ele deixar que a boca de Eliabe contamine o coração, o gigante vai embora e ele perde a maior vitória da vida dele. Essa é a parada. Ei, lindo, às vezes nós estamos lutando batalhas que não serão vencidas na força do nosso braço. Às vezes nós estamos batendo em ponta de faca. Às vezes nós estamos nos desgastando, gastando energia, perdendo tempo com aquilo que não adianta, não vai mudar. Você continua seguindo para ter um gigante, para vencer a tua batalha, e deixa que aqueles que estão gritando à sua volta gritem à sua volta, e acaba lá, deixa lá. Essa é a parada. A nossa maior dificuldade é porque ao invés da gente ir para o gigante, a gente fica no Eliabe. Quantos de nós já paramos de viver algumas coisas que estávamos vivendo por causa de Eliabes que se levantaram na nossa vida? Quantos de nós já paramos de desfrutar de realidades por causa de um Eliabe que se levantou? Aí a gente fica para o Eliabe, não, Eliabe, olha, você está errado, Eliabe. Irmão, o que eu acho, eu vou te falar o que eu penso de Davi. Das duas, uma, ou Davi era sinistro de maturidade, ou tinha TDAH. Ele não deve ter ouvido o que Eliabe falou, irmão. Porque você... uma coisa, vontade de dar um soco na cara do Eliabe. Eliabe, cala a tua boca, Eliabe. Mas essa é a parada. Se você perde tempo com Eliabe, você perde o foco no Golias. Se você olha para o Eliabe, você perde o foco do teu propósito. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando aqui agora para você, lindo, mas a maioria de nós às vezes está perdendo tempo com Eliabes e perdendo foco no nosso Golias. A gente está lutando com batalhas que não serão vencidas e esquecendo daquela que nos traria a maior vitória. A gente está esquecendo de dar prioridade nas coisas que de fato mudam a nossa vida e está perdendo tempo com quem está para ali para destruir o nosso caminho. Eu vou te falar uma parada, irmão. Às vezes, a gente está estressado demais, porque ainda não aprendeu a escolher as batalhas certas. Pronto, só isso. Quantos aqui tem empresa? Levante a mão. Muita gente. Quantos aqui trabalham em empresas? Bom, amém, bastante gente. Me entenda bem o que eu vou dizer. Eu vou pesar bem as palavras. Vou pesar bem as palavras. Tem gente que só não vai. Eu vou melhorar. Tem gente que não vai mudar. Ou você entende a condição da pessoa e trata ela de maneira equilibrada e segue em frente, ou você vai perder o foco da sua vida tentando mudar quem não vai mudar, tentando convencer quem não será convencido, e vai perder o seu gigante de vista. Todas as vezes que você olha para Eliabe, você para de olhar para o gigante. Todas as vezes que você se importa com coisas que não vão mudar, que são pequenas demais, você perde o foco do gigante. Sabe qual que é a realidade de Davi? Davi soube continuar mesmo no meio de uma oposição do seu irmão mais velho. A palavra do irmão de Davi tinha muito poder. Ele é o primogênito, ele é o mais velho, ele é o mais preparado. Só que ouça o que o irmão mais velho disse: volte a cuidar das suas poucas ovelhas. O irmão de Davi está mostrando o coração dele no que ele diz. Ele pensa conhecer o coração de Davi, mas o que ele fala mais do coração dele do que sobre Davi. Volta a cuidar das poucas ovelhas do seu pai. Volta a cuidar. Você está fazendo o que aqui? Eu conheço o teu coração, presunção. Eu conheço o teu coração. Seu coração é orgulhoso. Davi poderia olhar para Eliabe e dizer: ô Eliabe, você está pensando errado sobre mim. Ô Eliabe, eu vou te falar, eu sou uma pessoa boa. Olha, eu sou maravilhoso. Só que se ele olha para Eliabe, o gigante vai embora. Você está entendendo o que é o ponto? Mas deixa eu colocar isso na prática da nossa vida. Todos nós aqui, em algum momento, vamos lidar com Eliabes na nossa vida. Todos nós. Todos nós, em algum momento, seremos afrontados por Eliabes. Eliabes só vem para tirar o foco do gigante. Sempre.
Os Eliabes não acreditam em você. Os Eliabes não sabem de fato quem você é. Eles afirmam saber quem você é, mas eles não te conhecem de verdade. Eles acreditam saber o que você sente, mas eles não sabem as suas intenções. Então, para quem acha saber sobre você, você não tenta convencer do contrário, porque a pessoa já tem uma opinião. Eu vou te falar uma coisa interessante. Vocês me conhecem, eu sou daqui. Nós se vemos no mercado de vez em quando, na padaria. A gente está aqui, eu nasci aqui, eu morei no Comasa a vida toda. Eu morava em The Middle, Comasa e Espinheiros. Boa Vista era mais para frente. Dependendo da pessoa, dizer que eu morava no Boa Vista, que eu achava mais chique. Mas eu estava ali no meio, na Praia Grande. Comasa para um lado, Espinheiro para o outro. Amém? Eu sei de onde eu saí. Eu sei quem eu sou, eu sei as minhas origens, eu amo a minha vida aqui. Tanto é que eu nunca me mudei. Mas de vez em quando alguém manda uma mensagem, alguém faz um vídeo, gravando alguma coisa, falando alguma coisa. E eu descobri que algumas pessoas, você não pode perder tempo tentando convencer que elas estão erradas. Você só tem que seguir a vida. Uma vez eu tive uma experiência interessante, pedagógica. Alguém mandou uma mensagem para mim, dizendo que eu não ajudava ninguém, e que falou um monte de besteira lá. Aí eu abri o Instagram, era uma senhora, uma carinha de crente assim. Falei, pô, não quero ter essa irmã como minha inimiga, tão bonitinha, eu vou falar com ela. Aí eu mandei uma mensagem para ela. Falei, minha linda, a senhora precisa conhecer melhor. Aí eu mandei para ela tudo que a associação faz. Aí eu mandei para ela tudo que as coisas são feitas. Ela disse quando me respondeu, mas a minha opinião não vai mudar. Tudo que ela falou que a gente não fazia, eu mostrei para ela que a gente faz. E ela falou, a minha opinião não vai mudar. Aí eu entendi uma coisa, tem gente que vive a vida toda tentando provar para Eliabe que o coração dele é bom. Só que aí, a cada dia que passa, o gigante vai ficando mais distante. Sabe como que a gente muda a maneira de tratar as pessoas que se tornam Eliabes da nossa vida? Mudando a perspectiva que a gente os enxerga. Eu vou falar algo e você precisa entender com amor o que eu vou dizer. Os Eliabes não são seus inimigos. Guarda isso que eu vou dizer. Eles não são seus inimigos. Mas como assim, David? Eles estão me atacando. Mas eles não são os seus inimigos. Sabe como a gente muda a perspectiva? Quando você, ao invés de olhar com ódio, você olha com compaixão. Quando ao invés de tentar rebater, você só segue a vida. E aqui, meu lindo, a nossa vida vai ficar cada vez mais leve, porque tem coisas que, se estressar, não vai mudar o roteiro da história. Os Eliabes sempre vão aparecer, os Eliabes sempre vão se levantar, os Eliabes sempre vão tentar roubar a tua paz, roubar o seu coração, tirar o teu foco. E aqui é onde entra a maturidade. Lembra que eu disse para você no começo? Eu queria ter ouvido essa mensagem lá atrás. Por quê? Porque eu perdi muito tempo na minha vida tentando discutir com Eliabe e perdendo o gigante de vista. Eu já vivi muito tempo olhando para aquilo que os outros diziam, falavam e tentando amoldar a minha realidade para agradar as pessoas que sempre serão os Eliabes, nunca serão de fato parte da minha vida. E aqui é uma coisa muito importante, lindo. Basta você olhar para a vida das pessoas. A maioria das pessoas que estão amargas, estressadas, revoltadas, é porque elas estão sendo moldadas pelo Eliabe e não estão vencendo os seus gigantes. Hoje eu vi um vídeo por um acaso que demonstra muito como nós estamos, a nossa vida, como a sociedade está. Um rapaz de bicicleta estava numa ciclovia. E eu não tiro a razão dele, está tudo certo. Mas um cara tinha batido o carro e parou o carro no meio da ciclovia. Aí o cara parou de bicicleta. Irmão, vai 10 centímetros para o lado e passa. Ele parou, começou a filmar e disse, tira o carro da ciclovia. Irmão,
passa pelo lado, eu acabei de bater o carro. Não dá vontade de você ficar ali? Cara, você está errado. Você é maluco. Sai daqui, tonto. Pega a bicicleta, passa pelo lado e vaza. O problemático. Nosso lado brigão é assim. Sabe? E todo um soco para um pneu dessa bicicleta. Irmão, e aí eu achei maravilhoso, porque o rapaz estava no telefone e falou assim: ô, seu ignorante, custa passar pelo lado? Mas tinha alguém mais inteligente com ele dentro do carro que deu a ré e saiu da ciclovia. Irmão, deixa o Eliabe embora. Você não pode perder tempo com Eliabe. Grava o que eu estou dizendo. Você não perde tempo com Eliabe. Deixa ele embora. Você quer que eu dou a ré? Ah, então eu dou a ré. Se finge de louco, irmão. Porque se a gente não se fingir às vezes de doido, você vai ser inimigo de todo mundo. E essa é a parada. Toda vez que você vira inimigo de Eliabe, o gigante vai embora. Toda vez que você perde tempo com quem você deveria passar longe, o gigante vai embora. E o seu inimigo está lá no meio do campo. É um gigante muito maior. É uma guerra que vai te trazer histórias extraordinárias. Vai mudar a sua vida. O resultado vai mudar a sua história. Mas você ainda está tentando provar para Eliabe: não, Eliabe, olha, eu prometo, Eliabe, que meu coração não é o que você está pensando. Não, lindo, só vai. Eu preciso dizer para você que eu olho para Davizinho vencendo o gigante, e aí eu consigo imaginar a cabeça do Eliabe. Imagina a cabeça do Eliabe. Eliabe disse há minutos atrás: volta cuidar das poucas ovelhas do seu pai. Mas 20 minutos depois ele derruba um gigante, e horas depois Saul coloca ele como líder de 1000 soldados. Já parou para pensar, irmão? Que se ele vira escravo do que Eliabe pensa, ele perde o gigante de vista e não se torna o líder de 1000 soldados. E essa é a loucura. Todo dia tem alguém caindo no conto do Eliabe e vivendo escravo daquilo que os Eliabes pensam. Todo dia. Para de viver porque alguém está falando. Para de desfrutar porque alguém está combatendo. Para de crescer, porque quando você começa a parar para olhar para tudo que o Eliabe diz, em algum momento você vai começar a acreditar que o Eliabe está certo. Eu preciso que você entenda que o que Deus está falando conosco aqui essa noite é: quando você dá ouvido para Eliabe, o gigante vai embora. Pronto. Você perde o foco. Você muda o seu coração e você começa a ser moldado pela maldade do coração dos Eliabes. Você muda seu jeito, você para de agir com coragem como você agia, porque daí você começa a ouvir que o Eliabe diz. Se você faz algo diferente, o Eliabe diz: você está fazendo para se aparecer. Aí você começa assim: ai. Aí você está lá dando suor e o Eliabe diz: ei, isso aí, ó, isso aí é bobice, isso aí, ó, tá querendo se aparecer, você não é assim, eu te conheço. Aí você, puxa, você entendeu? Você vai filtrando o teu coração. E aí quando você vê, você é o tonto que está parando na ciclovia para brigar com os outros. Você está tão estressado, tão amargurado, porque a sua vida não dá resultado. Você não avança, não vai para frente. Mas não é porque o teu gigante não podia ser vencido. É porque ao invés de você ir para cima do gigante, você foi para cima do Eliabe. Ao invés de você vencer as batalhas certas, você ainda está tentando provar para Eliabe que você é uma pessoa boa e bem intencionada. Poxa, eu precisava dessa palavra lá atrás. Eu já mudei série para provar para Eliabe que eu sabia teologia. Eu já mudei série, mensagem, para provar para Eliabe que eu pregava sobre aquilo que eles diziam que eu não pregava. Sabe qual foi o objetivo ou o resultado? Nada. Eliabe não mudou de opinião, ainda faz vídeo falando mal. Aí hoje a maturidade e a vida com Deus vai dizendo para a gente: faz igual Davi. Oi? Eu comigo? O que vão dar para quem dar um pau no gigante? Você entendeu? Você deixa o Eliabe no relento. O Eliabe não merece ser respondido. Se você tem um Eliabe na sua vida agora,
Alguém está pensando, eu vou mandar essa mensagem para ele. Não, lindo. Essa mensagem você não manda para Eliabe. Essa mensagem você manda para o gigante. Ei, lindo, eu estou chegando. O Eliabe não vai me parar. Eu vou vencer as minhas batalhas. Eu vou seguir em frente. Eu vou continuar crescendo. Eu vou continuar prosperando. Eu vou continuar amando ao Senhor. Eu não vou perder o foco da minha missão. Eliabe, beijo, me liga. Aliás, esquece meu telefone e vai embora. Eu vou terminar de verdade aqui. Isso aqui é maravilhoso. Quando você começa a olhar o Eliabe com dó, e você para de responder o Eliabe cansa e encontra outro Davi. Irmão, puxa vida. Se você olhar para a sua empresa hoje, voltar para a sua empresa, para a sua casa, você vai começar a ver Eliabe em tudo quanto é lado, irmão. É até perigoso. O Eliabe vai falar, você vai dizer assim, ó. Continua, pode. E essa é a parada. A sua vida vai avançar quando Eliabe perder voz no seu coração. Só isso. A palavra de Deus diz que Davi olha para Eliabe e diz: Davi, ô Eliabe, não estou entendendo o que você está falando. Me desculpa, eu vou seguir em frente. O que vão dar para quem dá um pau no gigante? Aí, irmão, a Bíblia diz, eles repetem a mesma informação da primeira vez. Aí Davi pega, vai até o gigante, aliás, até Saul. Aí Saul tenta colocar roupa de soldado nele. Eu imagino que deve, nesse momento, um monte de Eliabe devia estar lá dentro também, dizendo assim: ô Davi, vigia não, essa roupa nem coube você. O Davi só está olhando para o gigante. Esquece. Não preciso de roupa, não preciso de nada disso. Eu vou regaçar com esse gigante. Aí, irmão, a palavra de Deus está dizendo que o Davi entra no campo de batalha e o gigante faleceu. E o Eliabe, eu não sei, não fala mais nada de Eliabe depois. Depois só vai falar o que Davi fez. Aí vai falar que Davi se torna chefe de 1000 soldados. Aí vai falar que Davi vence uma batalha e as mulheres cantam: Davi venceu milhares, Saul venceu 1000. Aí vai falar dos pecados de Davi também. Mas Eliabe, a gente não sabe mais o que aconteceu. E é isso que acontece. O Eliabe, ele vai ficar para trás. E veja, eu não estou criando divisão, porque eu quero que Deus alcance o Eliabe também. Tá tudo bem, porque tem gente assim: o Eliabe, talvez você seja um Eliabe na vida de um Davi também. Oh, que climão! Irmão, que Deus nos livre de ser Eliabe na vida de Davi. A gente sempre olha a gente como protagonista, mas às vezes a gente é o Eliabe na vida de alguém. É a gente que entra agorando as coisas dos outros. É a gente que está desanimando os outros com palavra. É a gente que às vezes está pesando o clima em todo mundo. Não, lindo. Deus me livre de ser Eliabe na vida de alguém. E Deus me livre de ser o gigante na frente de um Davi. Porque, irmão, Eliabe será ignorado, o gigante será vencido, e Davi será ungido rei de Israel e levantado como rei. Escolha o personagem que você quer ser. Escolha a vida que você quer viver. Irmão, Deus me livre de ser um Eliabe. Deus me livre de ser um Golias. Eu quero o Davi. Eu quero o Davi. Você está entendendo comigo ou não? Termino dizendo para você: quando você amadurecer isso e quando você entender, sua vida vai ficar mais leve. As brigas recorrentes serão totalmente... Vão cair no desuso. Porque você vai começar a trabalhar com Eliabes com misericórdia. O Eliabe fala, você diz: está tudo bem, tudo certo, deixa falar. Ah, mas o Eliabe falou isso. Deixa falar. O tempo é o Senhor de todas as coisas. Em algum momento o Eliabe será envergonhado e o Davi vai derrubar o gigante. É só isso. Mas deixa o Eliabe falar. Você olha para o Eliabe, tem compaixão, ora pelo Eliabe. Deixa o Eliabe. Mas você não para, você não ouve, você não se distrai, você segue. Eu quero declarar no nome de Jesus que 2026 é o ano que o Eliabe não vai atingir o teu coração.
que os Eliabes não vão atingir a sua mente, eles não vão governar sobre as suas decisões. Você não vai parar por causa de Eliabe, você não vai desgovernar por causa de Eliabe. Mas esse é o ano dos gigantes caírem por terra. Ei, lindo, eu vou falar de novo. Eliabe não é o teu inimigo. Grava isso. Eliabe não é o teu inimigo. Irmão, o Eliabe não é o teu inimigo. Eliabe não pode te parar. Eliabe não pode, sabe? Eliabe não pode, não dá. Então deixa ele. Amém? Fala para quem está perto de você, você está muito estressado. Fala, você está ouvindo Eliabe demais. Para de ouvir Eliabe. Lembra daquilo que Deus te prometeu. Lembra das palavras que repousam sobre você. E vai para cima do teu gigante e vença ele no nome de Jesus. Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque tu és bom e maravilhoso. Nós não perderemos tempo com os Eliabes. Nós vamos vencer com a autoridade que há no teu nome os nossos gigantes. E os Eliabes, Senhor, deixa que o Senhor trata, deixa que o Senhor cuida, deixa que o Senhor trabalha com o coraçãozinho deles. Em nome de Jesus. Amém e amém. Os seus limites. Quando você não tem os seus limites definidos, quando você não levanta muros, você será invadido. Alguém vai estabelecer o limite por você. E quem estabelece o limite por você nunca pensa em você. Eu tenho uma notícia. Talvez você esteja esgotado, cansado, sobrecarregado, porque não soube colocar limites, nem na sua vida espiritual, nem na sua vida emocional. Qualquer um te acessa, qualquer palavra te governa. Mas hoje isso vai cair por terra, em nome de Jesus. Amém? Antes de nós irmos para a palavra, eu tenho duas coisas importantes para te dizer. Primeiro, toda quinta tem uma mentoria de vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Nós vamos chegar em 20 milhões de inscritos. Só eu creio, você crê? Amém? 20 milhões de inscritos. Então curte o vídeo, comenta, compartilha, manda para todo mundo. E a palavra para você comentar hoje é: eu levantarei muros altos. Amém? E por último, eu quero agradecer e celebrar a Facilite Benefícios, porque por conta dele o Mentoria de Vida está no ar. O que eu posso dizer? Eu sou tão grato a eles. Tudo o que você precisa sobre proteção veicular, você pode contar com eles. Nós já caminhamos juntos há 5 anos. Eles já são uma empresa com quase 14 anos e número 1 no Reclame Aqui em excelência. Então, se você ainda não conhece, por parceria, eu vou colocar direto o WhatsApp para você chamá-los e fazer a sua cotação. E agora, vamos primeiro para a palavra. Como vocês pararam, eu parei de tomar água. O tema de agora é uma necessidade para nós. A Mentoria de Vida tem uma característica um pouco diferente. A série, ela é muito inspiracional, ela trabalha muito com algumas dores que são pontuais e que nós conseguimos declarar. Algumas dores a gente consegue dar o nome nelas. A gente consegue dizer o que dói e o porquê dói. Então é muito mais fácil, quando você tem um diagnóstico, curar-se, porque você sabe exatamente o que precisa para resolver o seu problema. Mas existem outras coisas, existem outras dores, outros problemas que nós não sabemos o nome, que nós não conseguimos olhar e identificar por que estamos da maneira que nós estamos. Olha, se eu estiver falando errado,
Você tem todo o direito de discordar. Mas não é normal a quantidade de pessoas que estão amarguradas na vida. Não é normal a quantidade de pessoas que não têm alegria para viver mais. Não é normal você andar no centro da cidade, por exemplo, e ninguém conseguir olhar nos teus olhos e dar um bom dia. Eu me lembro da época que eu trabalhava de vendedor de tênis aqui em Joinville. Eu me lembro do dia que entrou uma senhorinha na nossa loja e eu disse para ela: bom dia, minha linda. E ela falou: só se for para você. Eu falei: meu Deus, começamos bem o dia, mas quem tem uma meta para bater engole qualquer sapo. Mas eu fico pensando, o que leva alguém a ficar dessa maneira? E eu quero ler um texto bíblico com você, que está em Provérbios, capítulo de número 4, verso de número 23. Mas eu quero te mostrar uma outra perspectiva desse texto. Quem está escrevendo? Salomão, o homem mais sábio que o mundo conheceu. Não há outro como ele, a não ser Cristo, com toda certeza. Mas de homem não há. E olha o que ele diz em Provérbios 4, 23. Guarda o teu coração com toda diligência, pois dele provém as questões da vida. Eu gosto desse texto porque ele declara exatamente o que somos de uma maneira muito simples. Tudo aquilo que vivemos, tudo aquilo que declaramos, tudo aquilo que pensamos, de uma certa maneira, provém do nosso coração. Basicamente, a fonte de tudo está aqui. Então, o dia que nós estamos cansados, o dia que nós estamos frustrados, a nossa palavra que sai do nosso coração, ela carrega o cheiro do amargor que está aqui dentro. Nossa decisão, nossa maneira de tratar as pessoas, a maneira com que nós conduzimos a nossa vida, a maneira que nós sonhamos, executamos, pensamos sobre nós e sobre os outros, por causa do nosso coração. Então eu começo a entender que quando a palavra diz sobre tudo que se deve guardar, ele está dizendo sobre todas as coisas que são importantes. Uma é a mais importante de todas. Uma é a mais crucial, porque se tiver ali com problema, todo o resto vai ter problema. E é o nosso coração. A pergunta mais inteligente a se fazer é: como eu protejo o meu coração? De que maneira eu consigo, por exemplo, guardar o meu coração? Nós somos reais, nós trabalhamos. Com quantas pessoas você conversa todos os dias? Quantas pessoas te acessam todos os dias? E você não escolhe quem entra na loja que você trabalha, na empresa que talvez você atende. A nossa vida, ela é dessa maneira. A gente não controla quem chega, mas de uma certa maneira a gente controla quem entra. Você entendeu o que eu acabei de dizer? Você não consegue controlar quem chega, mas quem entra é você que controla. É como a nossa casa, todo mundo chega e bate palma, mas quem abre o portão ou deixa fechado é você. Então hoje, enquanto pensava nessa palavra, comecei a remoer algumas coisas que eu, Dave, vivi na minha vida de frustrações por não ter protegido o meu coração. Numa rápida reflexão, eu descobri que todas as dores que eu vivi, eu fui o culpado. Isso aqui é horrível de reconhecer. Todas as pessoas que me feriram, eu fui o culpado. Todas as dores que eu enfrentei relacionado à vida emocional, eu fui totalmente culpado. Fui eu que não fui, criterioso. Fui eu que fui empolgado. Fui eu que me emocionei. Fui eu que me deixei ser acessado pelo motivo errado. Fui eu que abri as portas do meu coração. Fui eu que deixei entrar. Só que isso é um mal do ser humano. Nós só deixamos para pensar sobre dores quando a dor é aguda demais.
E aí o que a palavra está dizendo é: guarda o seu coração. E aqui eu vou lembrar do que nós vivemos quando a década de 90 ainda era a nossa realidade. Hoje a gente tem câmera com reconhecimento facial, hoje a gente tem tanta coisa de tecnologia para proteger, mas na década de 90 tinha uma coisa que ninguém conseguia: muro. Você lembra do muro? Bom, toda casa ainda tem muro. Alguns países de primeiro mundo o muro já não é mais utilizado, mas o muro ainda é uma edificação que divide dois lados: o que fica para fora e o que fica para dentro, o que entra e o que não pode acessar. Quem quer entrar precisa bater palma, e quem decide abrir o portão somos nós. E aí, durante toda essa realidade de pensamento, eu, refazendo os caminhos, comecei a perceber que todas as vezes que fui, machucado, ferido, traído, é por causa dos muros. O muro até existia, mas o portão ficava aberto. O muro até estava lá, mas não tinha nenhum tipo de aviso. Qualquer um entrava, qualquer um chegava. E aí hoje, ouvindo essa palavra, enquanto preparava e orava, entendi que se eu guardo o meu coração de maneira eficiente, alguém vai chegar, e vai ser normal as chegadas, mas entrar será uma decisão minha. E a decisão, ela precisa ser intencional. E agora eu vou ser de uma maneira clara com você. Definir limites é colocar um padrão: quem entra, quem não pode entrar, o que te acessa, o que não acessa. É definir limites, é definir critérios, definir padrões sobre tudo aquilo que você vive. Simples. Quem que você ouve como conselheiro? A pessoa que você deixa aconselhar o seu coração e ter voz sobre você é um limite que você estabeleceu. Se esse limite não for claro, em algum momento você será prejudicado por palavras que não vêm do Senhor para o seu coração. Quantas vezes você tinha planos extraordinários, mas falou para a pessoa errada, e a pessoa errada falou algo errado, e você ficou com o coração estremecido, foi para casa, não conseguiu dormir, não conseguiu raciocinar, tomar uma decisão errada. Tudo porque não soube ter limite para quem abriu o coração. Olha, isso aqui é tão profundo, a gente consegue ir mergulhando em todas as áreas. Quem você acessa, quem você abre o seu coração, para quem você pede conselho, quem entra na sua casa, quem você contrata para sua empresa, quem entra dentro do seu ambiente familiar. Aliás, uma coisa interessante para você saber é: a nossa casa, ela não é um ambiente para conhecer pessoas. A nossa casa é um ambiente de relacionamento e comunhão. Conhecer pessoas do lado para fora. Dentro da sua casa você não deixa para conhecer, você se relaciona com quem já conheceu. A casa não é um ambiente de experiências, a casa não é um ambiente de descoberta, a casa é um ambiente de proteção e segurança para a sua família. Então entenda, estabelecer limites é construir os limites nas divisas do muro, lá fora, não perto da porta, não perto da janela, não aonde você pode ser acessado de maneira fácil. Eu confesso para você que durante essa preparação de mensagem, fiquei pensando algumas coisas e me lembrei de Neemias. A Bíblia diz que Neemias, quando chega na cidade que estava com todos os muros destruídos, a Bíblia diz que ele vai olhar os fragmentos dos muros que estavam estilhaçados, destruídos. E a palavra de Deus diz que ele entra em um certo desespero de ver aquilo. Porque uma cidade sem muros é uma cidade que está, desprotegida. Qualquer um invade, qualquer um chega, qualquer um acessa. Agora, a pior coisa que pode acontecer para uma cidade sem muros é o inimigo saber que os seus muros estão caídos. A pior coisa que pode acontecer na sua vida é os seus inimigos descobrirem que você não tem limites claros, nem para você, nem na sua casa, nem com o seu coração, nem com a sua vida espiritual. E aí você está em maus lençóis. Então, quando a gente volta no começo da mensagem, quando a gente olha e entende que o mundo está estranho,
que as pessoas estão mais feridas do que o normal, estão mais sobrecarregadas do que o normal, é porque não estabeleceram limites claros. Eu estou com o meu pastor aqui. Pastor, se o senhor não estabelecer limite, você não vive. Se você não estabelecer um limite, você perde o seu casamento. Eu vi um vídeo essa semana, eu achei extraordinário. Um pastor estava indo para o cinema com a esposa, e uma família ligou dizendo: pastor, pelo amor de Deus, corre aqui em casa, que a gente precisa de ajuda. Ele falou: desculpa, não vou poder. Aí ela falou: mas por quê? O que é mais importante que a minha família? Ele falou: estou indo no cinema com a minha esposa. Aí a mulher falou: o que absurdo. Aí ele falou na ligação: irmã, se você estivesse indo mais ao cinema, talvez não estaria me dando esse problema agora. Deixa eu ir ao cinema, quando voltar eu vou ir te ajudar. Aí eu fui ver os comentários. Puxa vida, que decepção. Ai meu Deus, o tal do comentário. Não, Jesus, Senhor, um dia eu terei um day off. Eu ainda penso num fake, talvez um fake, para falar verdades, assim, sabe? Poder, oh meu Deus, fazer uma análise e poder dizer para a pessoa no comentário. Porque daí eu comecei a ler os comentários, as pessoas assim, oh, ainda bem que essa não é minha igreja. Falei: querida, quer ambulância? Liga para o 190. Quer bombeiro? Quer policial? Irmão, não atrapalha a vida dos outros. Sabe qual que é o problema? Nossa vida está dando errado porque a gente não estabeleceu limites, e agora a gente quer pular a cerca dos outros. A gente quer invadir a vida dos outros. A gente quer atrapalhar o casamento dos outros. A gente quer atrapalhar a vida dos outros. Você não soube administrar bem as suas finanças, agora todo mundo é obrigado a dar o dinheiro que você não soube administrar. Olha o climão. Mas essa é a parada. Tudo que você não estabelece limites, você será sobrecarregado. E essa é a parada. Saber dar limite, construir muros, é conseguir dar não com facilidade. É não dar meia volta, sabe? Eu vou falar uma coisa para você: maturidade espiritual te faz dar não com classe. Como que eu falo isso sem parecer rude agora? Vou melhorar. Deixa eu pensar num bom exemplo, porque pode ficar confuso. Eu posso ir na sua casa? Alguém já falou isso para você? Vamos marcar de ir lá? Já fizeram isso com você ou não? Vamos marcar? Irmão, se você não vai marcar, não diz vamos. Não crie expectativa. Seja sincero. Olha, com todo respeito, minha agenda está uma correria. Não tem como. Entendeu? E se for... Como que eu falo? Está vendo? Dá um climão. É que eu vou falar uma coisa para você, lindo. Não é todo mundo que pode acessar a sua vida. Estabelecer limites é deixar claro para o outro: o muro está aqui, ó. Daqui para lá você pode, daqui para cá você não governa, a sua palavra não me acessa, aquilo que você quer para mim não é o que eu quero, então eu não preciso da sua opinião. Entenda, quem não estabelece limite vive baseado na opinião de todo mundo. Eu queria poder concluir, para não continuar esse climão. Mas avisa o irmão do lado, fala: a hora que eu levantar o muro, não encosta. Eu vou falar uma coisa para você e é verdade. Eu tenho 35 anos ainda. Vou fazer 36. Mas se tem uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida foi: se você não estabelece limites, alguém vai estabelecer no seu lugar. E quando não é você que estabelece o limite, a pessoa que o estabelece nunca pensa em você, pensa somente nela.
Então ela liga para você a hora que ela quer, ela fala para você o que ela pensa, ela não mede nada, ela não mede a língua, ela não mede as intenções. Por quê? Porque você deixa tudo entrar. Agora, quando você estabelece limites, a forma de falar muda, a maneira de te acessar muda, a hora que a pessoa pensa em ligar para você muda, a sua responsabilidade espiritual se altera, e você começa a entrar numa seara da vida, aonde quando você está vivendo, você não está sendo atrapalhado, porque os inimigos estão do lado de fora do muro, os barulhos altos estão do lado de fora do muro, as distrações estão do lado de fora do muro, e aqui dentro o seu coração está preservado, está limpo. Você não ouve qualquer um, você não fala com qualquer pessoa. Entenda, eu não estou falando de separar, não é sobre isso. Eu estou falando de ter critérios e estabelecer limites. Quais são as vozes que acessam ao seu coração? Quais são os ouvidos que você coloca as suas intenções, abre o seu coração? Quais são? Limite é claro. Eu tenho alguns limites. Na minha casa eu tenho claramente limites lá. Na nossa casa nós temos inclusive lugares que entram qualquer pessoa, entram amigos e ninguém entra. Só eu, minha esposa e os meus filhos. Nem a moça que trabalha lá vai entrar. Você entende? Limites. Por que isso? Porque ambientes são espirituais. Alguns lugares na sua casa são sagrados. Alguns lugares no seu coração não podem chegar qualquer pessoa. Você está com crise no casamento e você fala para qualquer pessoa, você perdeu o limite. Você quebrou um muro. A partir do momento que você fala para a pessoa errada, o conselho errado pode dominar e manipular o seu coração e a sua mente. E guarda Provérbios: sobre tudo que se deve guardar, guarde o vosso coração. Sobre as vozes que você vai ouvir, escolha bem as vozes. Eu coloquei aqui, as pessoas que dizem tudo para sim para tudo, vivem exaustas. Pessoas que toleram desrespeito, vivem relações que drenam a sua vida. Quantos de nós somos drenados pelos amigos que nós mesmos colocamos dentro da nossa casa? Você já teve a experiência de conversar com alguém e sair emocionalmente exausto? Pois bem, foi você que trouxe para perto. Pessoas que confundem amor com permissividade. Pessoas que absorvem qualquer influência e perdem paz e direção. Pessoas cansadas sem entender a causa, porque as portas estão abertas demais. Então hoje é a hora de você passar em revista pelos muros em volta do seu coração. Hoje é o dia de você passar em revista nas estruturas que envolvem a sua casa. Hoje é o dia de você orar ao Senhor e dizer: Jesus, me mostra aonde estão os pontos frágeis que estão ao entorno do meu coração e que tem drenado a minha felicidade, tem roubado a minha paz, tem me causado ansiedades desnecessárias. Oh, meu lindo, eu vou falar uma coisa para você: amigos errados produzem um peso desnecessário que a gente carrega sem precisar. Quando você coloca na sua mesa, você está absorvendo um peso que não é seu. Eu queria que você me entendesse com muita sabedoria o que eu estou te falando agora. Não é sobre excluir pessoas, não é sobre abandonar, não é sobre isso. É sobre colocar, critérios sobre tudo aquilo que rodeia a sua casa. Às vezes o seu casamento está com problema porque você deu acesso a pessoas erradas na sua casa. Às vezes na sua empresa você não está prosperando como deveria porque tem pessoas erradas trabalhando com você e foi você que contratou. Estabelecer limites é repensar os muros, é olhar para todas as estruturas e dizer: aqui eu preciso fazer de novo, aqui eu preciso deixar mais alto, aqui talvez eu vou ter que colocar uma cerca elétrica. Você não pegou, né? Eu vou te falar uma coisa, tá? Normalmente
O inimigo, ele vem pequenininho. Ele chega e qualquer murinho o controla. Mas às vezes você alimentou ele dentro da sua casa e ele cresceu. Então agora não é qualquer muro que vai colocar ele para fora. Você vai ter que ter uma prevenção maior. Na nossa casa, na nossa vida, como família, nós já fomos invadidos, porque nós deixamos os portões abertos. Mas nós também já fomos invadidos, porque o nosso muro era muito baixo. Isso aqui pode parecer besteira, mas quando a gente olha para a palavra de Deus, você vê Neemias preocupado. Quando você vê Neemias reconstruindo os muros, pedindo ajuda ao Senhor, sendo enviado pela própria palavra dele, você entende que muros têm o seu valor de proteção. E se tem algo que nós precisamos rever, são os muros que protegem o nosso coração, que protegem a nossa casa, que cercam os nossos filhos. Escute bem o que eu vou te dizer agora e eu termino. Quando você diz proteger o seu coração, lembre-se que quando você é casado, você não é um coração só. Você é 2 em 1. Se você cuida do teu coração, mas abandona o da tua esposa, se ela tiver problemas, você também terá problema. Com o esposo, a mesma coisa. Se você tem filhos, você não tem só 2 corações. Agora você tem 3 corações. Os amigos dos seus filhos é você que escolhe ainda. As pessoas que saem, que entram na sua casa, é você que escolhe ainda. O que os seus filhos assistem é você que escolhe ainda. Então ensine os teus filhos a construir muros altos, para que eles não sejam feridos nos mesmos lugares que você foi. Você percebe que à medida que a gente vai cavando, a gente vai descobrindo que existem outras coisas que nós precisamos trabalhar para não sermos atacados de maneira covarde, simplesmente porque não fomos displicentes na hora de colocar muros altos e de proteger a nossa família. Então limites são muros, é isso que eu queria que você entendesse. Só que muros são decisões. Cada tijolo de um muro é uma decisão concreta que você toma. Na minha casa ninguém fala palavrão, você criou um muro, é um bloco. Na minha casa eu não recebo quem não compartilha da mesma fé que eu, você criou um bloco. Eu não vou viver uma vida dividida, é um bloco que você colocou. Eu não durmo de mal com o meu cônjuge, é outro bloco que você colocou. Você vai estabelecendo limites. Eu não me aconselho com qualquer pessoa, é outro bloco que você colocou. Eu não abro meu coração para qualquer um, outro bloco que você colocou. E assim o muro vai ficando alto. E quando você vê, a sua vida está saudável, simplesmente porque quem tinha que ficar de fora não te acessa mais. Seu coração está limpo, sua decisão é mais saudável, seu coração é mais leve, e a sua vida, de maneira objetiva, se torna muito mais extraordinária de se viver. Agora, uma cidade sem muros é uma cidade que será sitiada e destruída rapidamente. Quando você ouve essa palavra, a única coisa que eu quero que Deus produza no seu coração é temor. Passe em revista no seu coração hoje. É só você colocar na ponta dos dedos quem entra, quem sai, quais são os blocos que eu vou edificar, quais são os limites que eu vou estabelecer. E a partir de então, você vai ver uma coisa poderosa. A vida que antes parecia ser pesada, agora ficará leve de uma maneira completamente nova e diferente. Glória a Deus. Eu vou falar de novo. Eu quero declarar que Deus vai te dar sabedoria
para estabelecer os limites corretos no seu coração. Aqueles que podem entrar, entrarão, mas aqueles que não podem te acessar, ficarão para o lado de fora, e o muro será tão alto que não conseguirão ver aquilo que está acontecendo dentro do seu coração, que não conseguirão acessar aquilo que está vivendo você e a sua família dentro da sua casa. Eu quero declarar que o Senhor vai proteger você, que o Senhor vai te dar sabedoria, que os teus olhos vão se abrir e você verá o inimigo de longe. Antes de ele se mostrar inimigo, você o verá como inimigo. Então o mal não vai entrar na sua casa, o mal não vai governar o seu coração, o mal não vai governar a sua mente. Eu quero falar, a sua mente não é um terreno abandonado. Levante muros altos que o Senhor vai proteger de fora para dentro, mas você de dentro para fora não vai deixar o inimigo entrar novamente. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, obrigado por essa palavra. Os muros serão refeitos ainda hoje. Vamos procurar aonde estão os cacos caídos, aonde temos pontos frágeis, e vamos reedificar os muros. A única coisa que nós te pedimos, Senhor, nos ajuda a encontrar os pontos falhos, nos ajuda a encontrar aonde estão os problemas, porque nós não seremos invadidos, nosso coração será guardado, em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Para você que chegou até aqui no final da mensagem, eu tenho um presente muito especial para você da nossa escola Preach. Nós queremos dar para você de maneira gratuita um e-book